O gerente me chamou, precisava de um coordenador dos programadores. Ele falou assim, eu preciso de um coordenador. E nessas 2 semanas eu vi que você tem essa característica, eu quero que você seja o coordenador desses programadores. A cada momento aqui na entrevista 50 CIOs nós temos surpresas. E a surpresa de hoje é que nós já conhecemos a história desse nosso convidado. Você vai ver aí no link o acesso à história na íntegra, no capítulo do livro Por Trás da TI. E o meu convidado de hoje é o Sérgio Vieira. Sérgio, um prazer ter você aqui na NetGlobe, no estúdio da NetGlobe, para a gente bater um grande papo sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito legal. Sérgio, nós conhecemos um pouco da sua história, da sua trajetória, e a sua trajetória marca algo muito importante, que é a vontade, a determinação por algo que você gosta muito. E foi isso desde menino, Sérgio? Você já sabia o que você queria desde ali com 14 anos, um pouco mais cedo? No início, eu sabia que eu queria, aonde que eu queria chegar, aonde que eu queria atingir, mas ainda não sabia a área, não sabia exatamente o que eu ia fazer para atingir aquilo. E logo cedo eu tive contato com a área de informática, com a área de, na época, processamento de dados. É verdade, é assim que nós chamávamos, né? Assim que era chamada. Com 14 anos, já fiz o meu primeiro curso lá de Basic COBOL, né, que foi algo que me abriu as portas para que eu começasse a minha carreira. Aí voltei para o meu pai e falei, pai, é isso que eu quero estudar, eu quero fazer informática. E eu insisti, né? Eu fiquei uma semana cobrando ele, discutindo com ele, falando com ele, pai, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Eu fui insistente. Até que no sábado ele foi lá e fez minha matrícula no Colégio ENEAC, e era o primeiro colégio de informática do Brasil, da época de 1985. E aí eu comecei a minha carreira estudando lá, trabalhei lá na software house que existia dentro do colégio. E aprendi muito. E foi assim que eu comecei toda essa história e tentar seguir esse caminho da área de tecnologia, que é um caminho fabuloso, né? Fabuloso. Nós recomendamos fortemente, né, Sérgio? Mudou as nossas vidas, né? Mudou. Você tem uma particularidade na sua história que quando você começou a ter as primeiras experiências do trabalho, não foi com TI ainda, né? Ou seja, te prometeram até a TI, mas não foi bem isso que te entregaram. Conta essa passagem, Sérgio, por favor. Isso é muito interessante. Eu tinha feito aqueles cursos lá era uma escola chamada Data Center, né? E um vizinho meu, que era muito amigo da família, me chamou e falou assim, me chamava de Serginho, falou assim, Serginho, como que tá lá o negócio de informática? Eu falei assim, eu gosto, tá. Ele falou assim, então eu vou te colocar no banco, você vai vir trabalhar comigo, o seu Cláudio, pessoa fabulosa. Aí eu falei assim, eu quero. E aí ele pegou, tentou, eu fiz umas entrevistas, só que não dava tempo porque eu tinha que sair do colégio, na 8ª série. Eu falei assim, não, já os 2 meses eu vou ter que sair, ir pra noite. Eu falei, não. E aí eu não entrei. Aí eu fui trabalhar de contínuo nesse mesmo banco, com uma promessa de mover para essa outra área, que não pôde se concretizar. Por quê? Porque o banco faliu, era o antigo banco auxiliar, ele entrou em falência, liquidação, e a coisa não aconteceu. E com isso, eu fiquei na liquidação do banco e prestei um concurso dentro do colégio, para trabalhar dentro da software house do colégio. Era um concurso que, entre todos os alunos do colégio, foram mais ou menos umas 45 pessoas que se candidataram, eles escolheriam 3 pessoas para trabalhar dentro da software house. Eu fui um desses 3. Depois de 2 semanas que eu comecei a trabalhar lá, que eu saí do banco, o gerente me chamou, precisava de um coordenador dos programadores. Ele falou assim, eu preciso de um coordenador. E nessas 2 semanas eu vi que você tem essa característica, eu quero que você seja o coordenador desses programadores. Você tem um comprometimento diferenciado. Eu falei assim, se você acha isso, eu vou tentar. A gente estava falando aqui, né, nos bastidores da nossa gravação, né, primeiro, assim, como que é construir uma carreira, né, com cuidado, sabendo que o tempo e a maturidade são fatores que ninguém te tira, né, ou seja, que ninguém desmonta uma carreira quando você monta ela de uma forma muito cuidadosa.
E você estava comentando que você, apesar de estar muito tempo em uma empresa, você tem a sensação clara que você não esteve 25 anos numa única empresa. Essa empresa evoluiu durante toda essa trajetória e obviamente que as pessoas, né, que estiveram nesse projeto desde o início evoluíram junto. Como que é isso, Sérgio? Eu acho que a gente poderia abordar um pouco isso. A gente está vendo novas gerações que querem resultados muito rápidos, né? Ou seja, 6 meses já querem estar, né? Ou seja, com equipes e tudo mais. Como que foi isso no seu caso? Como que foi esse degrau, passo a passo, essa conquista? Compartilha conosco, Sérgio. Como a gente conversou, né? Eu entrei na Mosaic há 25 anos. Então, muitas pessoas falam, 25 anos numa empresa é muito tempo, é muito monótono. Só que eu entrei numa empresa que na época chamava Fertiza. Era uma empresa nacional, uma empresa de família. E entrei num momento muito interessante da empresa. A empresa tinha sofrido uma sabotagem. E toda a área de TI ela foi mandada embora. E uma empresa, uma consultoria estava administrando a área de TI junto com o gerente. E eu entrei para começar a criar essa nova área de TI. E com isso, depois de 2 anos que eu estava na Fertiza, que a gente já tinha tomado conta da área, trabalhado junto com esse gerente para criar uma equipe, que a gente já tinha estabilizado, a Cargill comprou a Fertiza, criou a Cargill Fertilizantes, aí veio o meu primeiro M&A, né? O primeiro merge da minha vida. Fertiza e Solo Rico se tornando Cargill Fertilizantes. Na época, a Fertiza estava construindo um porto, então eu tinha o desafio de pôr o porto funcionando junto com esse merge e administrando a minha carreira, o que ia acontecer. E eu fiquei responsável naquele momento por administrar o legado, cuidar da área de segurança, administração de banco e servidores e telecom. Então eu fiquei com essas áreas para eu cuidar, para começar a trabalhar. E isso fez com que essa mudança eu embrenhasse um pouco mais no técnico. Passaram-se 2 anos com a criação da Cargill Fertilizantes, veio a implementação do SAP, um rollout de SAP para esse legado. Aí, nesse momento, eu saí da área de infraestrutura, vim para a área de sistemas e comecei a trabalhar como sombra de funcional de FI, de SAP, que é o financeiro, que tinha mais a ver com a minha formação, que eu tenho formação contábil, administração e direito. Então, tinha mais a ver com a minha formação, fui para trabalho de sombra de SAP, de funcional. 1 ano depois, eu comecei a administrar o time de consultores da Mosaic, como na época Cargill Fertilizantes. Eu comecei a liderar o time de consultores da SAP. Em 2005, criou-se a Mosaic Fertilizantes. Então, na criação da Mosaic Fertilizantes, a gente já começou a discutir qual sistema a gente teria globalmente, o que a gente ia trabalhar, como que isso ia ser feito. E nesse momento foi lançado outro desafio para mim, que eu considero a grande mudança minha para a gestão. A Mosaic me convidou para ser o PMO do Brasil. Naquela época a gente não sabia bem o que significava PMO, né? Para começar, 2005 era incipiente, não sabia o que significava isso, mas falei assim, peraí, é uma chance, eu vou aprender, eu vou em frente. Só que o meu primeiro projeto, implementação de Sarbanes-Oxley, é um projeto, para quem é técnico, é muito difícil, porque é você convencer as pessoas de algo que você não acredita. Então eu ia para uma sala, junto com a consultoria, que era uma das Big Fives, que estava implementando, discutia com eles todos os processos, batia boca com eles, falava que aquilo não ia funcionar, tal, e saía de lá com um meio termo que eu achava que podia funcionar e também ia atender os controles SOX que a gente sabe que toda empresa que tem ações na Bolsa Nova York precisa fazer. E quando eu ia para o meu time discutir isso, eles usavam os mesmos argumentos que eu. Vinha com as mesmas resistências que eu tive com a consultoria. Então, naquele momento, eu aprendi que muitas vezes não é só o que você acredita, não é só o que você está trabalhando ali como técnico, você tem que olhar além disso trabalhando com gestão.
Em 2008, eu assumi a área de aplicações como gerente de aplicações da Mosaic. E aí eu fiquei responsável por toda a área de aplicações, teve uma seleção interna. E em 2010, o Doug me chamou, falou assim, Sérgio, a sua posição de gerente de aplicações no Brasil vai ser extinta em 1 ano e meio, porque nós vamos globalizar e essa função vai ser centralizada em Norte América e você tem uma posição de funcional de FI, especialista de FI aqui no Brasil. Eu falei para ele que não tinha sentido isso para mim e para Mosaic, porque eu tinha um cargo de gerente, eu tinha uma remuneração de gerente e isso seria muito caro para Mosaic e também para o que eu tinha planejado na minha carreira, que eu queria ir para a gestão. Ele virou para mim e falou assim, Sérgio, tudo bem, eu entendo você, mas eu preciso de você no projeto. Então, o que você precisa, o que você quer para estar no projeto comigo? Eu falei assim, Doug, o que eu quero uma posição de liderança no projeto, que eu possa mostrar meu trabalho para você, porque você não conhece meu trabalho. Então, eu quero mostrar meu trabalho. Ele me deu a posição de gerente de soluções do Brasil. E eu tinha um par de gerentes de soluções globais. Então eu trabalhava desenhando as soluções junto com esse meu par global. Em 1 ano e meio, nós conseguimos implementar o SAP Global aqui, que na época era uma loucura, porque todo mundo fala assim, Brasil não funciona SAP Global. E em 1 ano nós colocamos no ar. E ao final desse projeto, teve um período de hypercare, de assistência, onde a gente teve algumas mudanças de pessoas estruturais. Então, no final de 2012, o Doug me convidou para assumir a cadeira de gerente de TI Brasil, eu assumindo como head do Brasil. Eu tinha a função de BRM, era um Business Relationship Manager. Todo o time reportava para a Norte América, para os Estados Unidos, e eu tinha que fazer a interface entre TI, o negócio e administrar as pessoas sem ter uma liderança direta. Então a minha administração era por influência, não era uma administração direta. E aí que a gente aprende, foi onde eu evoluí na minha gestão, porque você fazer gestão, comando e controle, é algo que é relativamente fácil, mas é algo que não funciona no final do dia. Hoje, com a pandemia, a gente vê muito isso. Comando e controle não funciona. Você tem que empoderar as pessoas, você tem que influenciar as pessoas. Você tem que pegar e tirar a pessoa a fazer por ela, e não porque você vai punir, porque você tem um controle. E nesse momento eu aprendi isso, Renato. Como BRM, eu aprendi isso. Só que naquele momento a gente viu que essa gestão, com todo mundo reportando nos Estados Unidos, não rodou tão bem, porque tinha alguns problemas de comunicação, tudo. Em 2014, essa estrutura foi mudada, todo o time Brasil passou a reportar diretamente para mim, eu reportava diretamente para os Estados Unidos e indiretamente para o Brasil. Quando chegou em 2016 para 2017, a Mosaic entrou nas avaliações de compra de várias empresas, inclusive a Vale Fertilizantes. Então eu fui para o projeto de due diligence da Vale Fertilizantes, só com um olhar de canto de olho para o dia a dia, mas 90% do meu tempo era o due diligence da Vale Fertilizantes. Em 2018, quando a Mosaic decidiu pela compra e fechou o negócio com a Vale Fertilizantes, foi feita uma seleção de quem assumiria a área e seria um upgrade, uma promoção de cargo para a diretoria de TI no Brasil. Eu entrei nesse processo, passei no assessment e assumi a diretoria aqui do Brasil em 2018. Olha que legal. Agora, depois de 2 anos, nós tivemos a troca do CIO da Mosaic Global e a gente está agora numa jornada de implementação de agile, de aceleração digital, de como a gente ter um mindset global com todas as ferramentas que existem hoje. Expandindo barreiras, estimulando a comunicação e levando a voz das pessoas cada vez mais longe. Conte com a NetGlobe para conectar pessoas, engajar equipes e deixar o seu legado. NetGlobe, 20 anos conectando pessoas. Sérgio, você sabe que construir uma carreira como a sua, cada dia que passa vai se tornar uma raridade.
né, este modelo de construir uma carreira. E a gente tem aqui no nosso programa um momento super importante que é dialogar com as novas gerações, sejam as gerações dos jovens efetivamente que estão chegando ou as gerações dos mais experientes, mas que ambos têm uma característica. Eles olham a tecnologia de uma forma diferente, uma forma de, muitas vezes, querer estar nesse mundo fantástico, né, que é a tecnologia. Que mensagem, que reflexão nós deixamos para essas pessoas que estão querendo seguir uma carreira na área de tecnologia, Sérgio? Eu penso que a gente precisa deixar a mensagem de ter paciência, tolerância e nunca entrar na zona de conforto. Porque a zona de conforto você estagna. Então, não procure uma zona de conforto. Procure as posições que vão te desafiar. O aonde que você vai se sentir desconfortável. Porque o desconforto gera mudança. E a mudança gera a evolução. E a oportunidade, o crescimento. E isso é uma das coisas que eu trabalho até na minha vida, até com meus filhos, né? Porque quando você vê que está ficando fácil, está na hora de mudar. Porque senão você pode entrar numa zona de conforto, entrar numa acomodação e perder tempo. Então, não entre nessa zona de conforto. Tá aí. Sérgio Vieira deixando uma grande lição de vida num grande bate-papo e eu recomendo que você leia na íntegra a história do Sérgio que está aqui, nessa bio onde você está assistindo agora ou ouvindo agora a história na íntegra do Sérgio Vieira. Sérgio, um prazer bater esse papo com você. Obrigado mais uma vez e muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. Valeu. Pela oportunidade. Valeu. Obrigado.